Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos aproveitar que estamos em pé para ler um texto bíblico. Se encontra lá no livro, na carta de Paulo à igreja em Corinto, primeira de Paulo a Coríntios, capítulo 6, versículo número 12. Desde já quero agradecer o convite, a confiança do nosso pastor presidente, demais pastores, de estar aqui junto com os irmãos, trazendo esta reflexão, este pensamento muito importante para a família atual, para a igreja atual, também para os líderes atuais. Agradecer a minha esposa, né? Depois de um momento como esse, não tem como esquecer da esposa. Agradecer a minha esposa, auxiliou fazendo alguns slides ali e revisando também, na primeira vez que nós ministramos essa palestra lá em Chapecó. E o Mateuzinho, que está dormindo ali. Algumas atitudes dele já são parecidas com atitudes dos adolescentes. Quer ver se você fala não para ele? Ele já bate o pé e parece um adolescente reagindo. Vamos ler então? 1 Coríntios 6 e 12. Diz assim, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém. Pode tomar o seu assento. Pedir auxílio lá do nosso amigo. Isso. Irmãos, esta palestra que nós vamos comentar um pouco aqui, em tom direcionado a deixar na presença do Senhor as suas necessidades, em tom de pregação, por melhor dizer, ela foi ministrada inicialmente para líderes de adolescentes. E o nosso pastor achou importante, eu também concordei, de nós falarmos para a igreja de modo geral, visto que é um tema de muita importância para as famílias atuais. É uma necessidade para nós estarmos cientes. Na época foi dividida em duas partes, as partes do malefício ou mau uso da internet, e a segunda parte é a parte dos benefícios e os casos de bom uso. Nesta noite nós vamos enfocar mais a primeira parte. Eu estou atualmente trabalhando no Departamento de Tecnologia da Informação, aqui na igreja, e pastoreando o setor de número 37. Quando o pastor nos convidou, já deixamos lá o pastor responsável, o segundo dirigente, para virmos aqui. E trabalhando neste departamento de TI, nós temos observado algumas situações que é necessário a vossa atenção, a nossa atenção diária. Nós temos que ficar atentos para aquilo que está às nossas portas. Eu tenho visto, principalmente adolescentes e também jovens, fazendo mau uso da tecnologia. Não que nós sejamos o especialista para dizer assim como deve ser feito ou assado, não. Mas uma breve reflexão para nós pensarmos e não tirarmos da nossa memória, baseado neste texto de Paulo, que tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Tudo nos é lícito, mas não podemos nos deixar dominar por nada. Eu não vou repassar aqui aos irmãos um passo a passo de como criar uma conta em qualquer rede social que seja, não. Mas dar um ensinamento baseado na palavra de como nós devemos agir. As redes sociais vêm e vão, mas o antídoto continua o mesmo. É o Espírito Santo, é o bom senso, é aquilo que nós aprendemos na igreja. Vamos lá para o primeiro slide, já está lá na tela, os irmãos desejarem ler, e eu vou comentando. Irmãos, é bem comum nós vermos nas nossas igrejas, e eu tenho certeza que você já observou, durante o culto, algum adolescente ou até mesmo jovem, às vezes adulto, abrindo o seu Facebook, o seu Instagram, a sua rede social, vendo alguma mensagem. Isto é algo comum, está dentro das nossas igrejas. Nós nos deparamos com isso com muita facilidade, inclusive há já igrejas que estão levando isso em tom de marketing. Há uma igreja em São Paulo que permite aos membros o login na wireless para poder fazer um check-in e dar o marketing necessário, colocar um nível maior de pessoas dentro do templo. Mas nós precisamos estar atentos, precisamos cuidar a respeito disso. O momento do culto, o momento da adoração a Deus, nos nossos púlpitos mesmo, pastores, obreiros, membros que vêm à igreja, gradualmente está sendo substituído a Bíblia em papel pela Bíblia de forma de tablets ou celulares, com as suas enciclopédias, as suas concordâncias, a sua harpa cristã. Mas nós não podemos deixar nos levar por aquilo que também está imbuído nesses aparelhos, nesses tablets, nesses iPads, ou seja lá o que seja. Alguém, quando ouviu eu falando sobre essa palestra, me perguntou, você não é
o Eliseu do departamento de TI não deveria estar defendendo a tecnologia perante a igreja? Sim. Nós defendemos perante o ministério, perante a igreja, o bom uso. O uso da ferramenta para engrandecer o nome do Senhor, o uso da ferramenta para alcançar as almas. Inclusive é necessário à igreja e também a nós como cristãos, que não estejamos ali na internet só para estar, não, mas temos um objetivo. Algumas igrejas, algumas entidades estão preocupadas em estar na internet. Não, preocupe-se em alcançar as almas. E a internet, a rede social, o site, seja lá o que for, será somente um meio de alcance, será somente um meio que o Senhor inspirou. Vamos mais à frente. Nós não vamos considerar nesta noite a internet ou as mídias sociais como algo maligno, como algo que não provenha de Deus. Não. De fato, o Senhor que deu sabedoria a alguém para desenvolver, e nós agora usufruímos desses benefícios. Nós precisamos estar atentos para que isso não substitua a posição de Deus nos lares. Isso é importante você pensar. Em muitas casas, em muitos lares, o momento de estar na internet, o momento de estar na sua rede social, tem tomado o tempo da oração, o tempo da devoção. Ela está substituindo o tempo que deveria ser dado ao Senhor, o tempo que deveria ser dedicado a Deus, o seu culto pessoal, a sua vida espiritual. Nós não podemos deixar que isso aconteça nos nossos lares, e isso desde a tenra idade até os mais idosos, isso tem sido verdade, tem alcançado muitas casas. Na tela que está ali, diz assim, a cada semana se tornam mais frequentes as situações de desconforto para o líder, para o pastor, com relação à má utilização dos meios de comunicação pelos nossos adolescentes, jovens e até mesmo as crianças. Fotos, vídeos, declarações, palavreado, namoro virtual, brigas virtuais e outras tantas situações que nos deixam de cabelo em pé, mas de joelho no chão. Aí está a resposta, o joelho no chão. É comum você ver isso aqui, discussões, declarações, um palavreado chulo, fotos mal postadas, vídeos mal feitos. Não estou dizendo na qualidade da gravação, mas na qualidade do conteúdo que está aparecendo ali. Vídeos que não deveriam estar sendo expostos ou nem deveriam ser gravados. Nós precisamos estar atentos. Hoje em dia o que mais se leva em conta, o que mais aparece são as redes sociais, mas os e-mails continuam vindo. Nós, durante o dia, estamos ali lendo e-mails que alguns irmãos enviam via site, pedidos de aconselhamento, testemunhos, pedidos de oração, contando necessidades, pedindo auxílio. Mas o que é mais frequente são os problemas na rede social. Quando se recebe um e-mail, são 10, 12 comentários que precisam ser apagados ou excluídos ou bloqueados. Por quê? Porque parece um mundo sem lei. Parece que as redes sociais estão ocultando a pessoa. Principalmente os adolescentes são levados por esse falso pensamento e acabam postando o que não deve. Mas não é só o adolescente, não é só o adolescente que faz. Tem muitos adultos, muitos irmãos nossos que têm perdido o senso e acabado errando nessa parte. Eu tenho uma situação que eu acho importante comentar aos irmãos, de um adolescente na congregação onde eu estou. Adolescente veio o líder me falar que ela começou a enviar determinadas fotos via WhatsApp, fotos que não deveriam nem ser tiradas para início de conversa, quanto mais compartilhadas. Nós estamos acompanhando, estamos dando o aconselhamento necessário. Mas eu fico pensando, irmãos, quantos casos desses que não chegam ao nosso conhecimento, não chega ao conhecimento do pastor, não chega ao conhecimento do líder, e está rolando no meio dos nossos adolescentes, até as nossas crianças, pré-adolescentes, que já têm o aparelho na mão e já está sendo levado por esses desejos pecaminosos. Nós precisamos tomar muito cuidados. Isso foi motivo de algumas orações, continua sendo motivo de oração. Eu peço a Deus para que Deus purifique, santifique os nossos adolescentes, não só na congregação onde eu estou, mas na igreja de Joinville, de modo geral, nos adolescentes do nosso estado, que nós estamos auxiliando a coordenação, para que Deus atue, para que Deus ajude, dê sabedoria, limpe os corações. Irmãos, às vezes você crê que não há isso na sua família, no seu grupo, mas se você for um pouco mais a fundo, se você questionar, vai ter algum caso similar. Preste atenção, tome muito cuidado.
nós precisamos buscar a face do Senhor e, como diz ali, colocar os joelhos no chão. Pode passar, querido. Então vamos lá, mídias sociais, riscos e casos de má utilização. Em primeiro lugar, uma falsa impressão que eles têm de segurança leva a não cuidarem os seus dados. Primeiro ponto, fala sobre a segurança da informação. Nós temos atualmente no departamento de TI da igreja, o pastor Mário Sérgio, que é especialista nessa área, com mestrado e em defesa do doutorado nesta área de segurança. E nós temos visto inúmeros casos de adolescentes que descuidam. Ali no telão está escrito: os nossos adolescentes não têm se preocupado contra os perigos virtuais, quanto àquilo que postam, as informações que revelam através das suas fotos, dos seus vídeos, das suas palavras e de tantos aplicativos que estão aí disponíveis para download e para utilização. Não têm tomado cuidado. A segurança da informação precisa ser algo que nós devemos atentar para tomar o cuidado, a proteção necessária. É comum você, seja lá depois do culto ou em um horário depois do trabalho, acessar uma rede social e ver alguém dizendo: hoje eu vou comprar determinado equipamento, ou eu comprei e ganhei este equipamento novo. Está ali já revelando alguma questão de valores financeiros e monetários. Conta-se a história que, ali numa cidade do meio oeste, um jovem chegou em casa e postou o seu videogame novo, comprado, e no outro dia ele estava sem grades na sua janela, sem o videogame e sem a televisão. Não tomou cuidado, colocou o ouro para o bandido. Nós vimos aí alguns exemplos no noticiário de pessoas que acompanharam a vida da pessoa via Facebook para depois efetuarem o rapto. Isso acontece porque não se toma cuidado com a segurança da informação. Um caso que nós precisamos ter muito em nossa memória: Spizeri, um estudioso de teologia na área da psicologia, em sua dissertação de mestrado, ele diz o seguinte: apesar de a comunicação virtual representar uma forma de ampliação da sociabilidade, ela pode ocorrer conjuntamente à exposição da intimidade, tornando públicas características íntimas de seus participantes. Este fato torna-se cada vez mais comum no universo dos internautas adolescentes. Perdeu-se a intimidade, perdeu-se. Já não existe um momento de comunhão com Deus, agora não tem a sua intimidade pessoal. E chega um momento que a foto é divulgada, ou alguém é exposto, e vem a dor, a mão na consciência, o desejo de tirar às vezes a própria vida. Há casos que já aconteceu. Alguém citou esta frase: agora as pessoas não contam mais as suas dificuldades para Deus nas suas orações, mas eles postam isso para o mundo através das redes sociais. Virou, de fato, o muro das lamentações. Não deixe isso acontecer com seu filho, com o seu adolescente liderado. Nós estamos saindo de um congresso muito abençoado, e o tom é justamente para os líderes. Existe a situação de pessoas colocando fotos do seu carro, do seu equipamento, partir ao shopping, comprar um notebook, ou seja lá o que for. São informações que não são necessárias compartilhar. Na verdade, nós todos, nós mesmos líderes, obreiros, precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos colocando ou divulgando. Vamos alertar principalmente os nossos adolescentes para isso. Hoje pela manhã, quando eu estava dando uma revisão nesta palestra, não vai dar para perceber muito bem ali, mas próximo da hora do almoço, eu não lembrava porque o combustível do carro estava no fim, sendo que estava programado para ser daqui a uma semana. E eu fui ao Google, alguns chamam Dr. Google, e eu fui pedir ao Google, e ele me mostrou um relatório exato dos locais onde eu havia estado nos últimos 7 dias, na última semana. Está ali uma viagem a Jaraguá, na quarta-feira pela manhã. Aqui na frente não dá para ver, mas embaixo há um gráfico de localização, da proximidade do local inicial. Se você está aí com o seu celular ligado, com o 3G principalmente, ou o GPS, o Google está sabendo que você está na igreja agora. Tudo isso está disponível, não publicamente, mas eu e você temos acesso com as nossas contas. É preciso estar atento. Se nós estamos expondo as nossas vidas assim, precisamos tomar cuidado, precisamos tomar uma decisão. E os nossos adolescentes precisam estar atentos. Pode passar, vamos ler uns dados ali. Pecados virtuais. Irmãos,
Pecados virtuais, na verdade, eles são pecados reais e têm acontecido na rede. E é aqui que nós começamos a nos preocupar um pouco mais ainda do que já estávamos. É urgente a necessidade de instrução para afastar os nossos adolescentes de um mundo de pecado virtual, seja na pornografia, drogas virtuais, feitiçaria, crimes contra a honra, cyberbullying ou até mesmo roubo. Irmãos, quando eu estava escrevendo este material, um tempinho atrás, o Marco Civil da internet ainda não estava aplicado. Hoje já tem algumas leis que regulamentam parcialmente algumas atitudes, mas antes parecia que era uma terra sem lei, parecia que tudo estava disposto, tudo estava disponível. Adolescentes estão pensando que a internet não é um local de pecado, que aquilo que se faz ali Deus não está vendo, aquilo que se faz ali não atinge o seu próprio corpo. Às vezes nós mesmos não tomamos cuidado com esse detalhe. Pecados são reais, sejam eles feitos na internet, sejam eles feitos na nosso próprio corpo, na vida real. Eu li sobre determinado site que o adolescente, o jovem, uma pessoa que visitasse, era convidado a provar de substâncias tóxicas de maneira que não precisasse aplicá-las em seu organismo. Como funcionava? Através das ondas sonoras, a pessoa baixava aquele som, fazia o download, escutava e experimentava aquela dopagem. Tinham drogas diversas, maconha, crack, LSD. Ele entrava ali, escutava aquele som e ficava como alguém que tivesse usado aquelas substâncias. Drogas. Existem drogas na internet. Isso vicia. Existe, principalmente, pornografia. Isso é o que mais tem. Existe os crimes contra a honra. Em Xanxerê, aqui no nosso estado, alguns adolescentes chegaram em casa e postaram contra os policiais. Logo mais, eles foram abordados e tiveram que prestar o seu depoimento, tiveram que arcar com as consequências. Eles acham que ali é uma terra de ninguém, mas não é. Precisa cuidado. Quando eu cursava Engenharia da Computação em São José, haviam alguns adolescentes que o foco deles era o roubo. Eles queriam aprender a programação para depois efetuar roubo de cartões de crédito e hackeamento de bancos. Nós precisamos tomar cuidado com isso, e sem falar da mentira. A Rádio 107, a nossa rádio aqui em Joinville, fez uma campanha contra a mentira. Irmãos, a mentira continua sendo pecado, seja na internet, seja na nossa vida, no nosso dia a dia, continua sendo pecado, pois o pai dela não é o nosso Jesus Cristo. Vamos atentar para isso. Quantas mentiras sendo postadas, sendo divulgadas? Diversos dos nossos adolescentes já estavam preparando a sua história para o 1º de abril. Não estavam atentos a isso. Próximo slide. Alguns números só para os irmãos verem. Uma de cada 4 buscas na internet são de pornografia. A cada segundo, 30 mil pessoas estão vendo pornografia na internet. A idade média da primeira exposição é apenas 11 anos. O uso da pornografia aumenta o índice de infidelidade matrimonial em mais de 300%. Em 56% dos divórcios, um dos cônjuges teve interesse obsessivo em sites pornográficos. Essa é uma pesquisa que está divulgada no site do pastor Josh McDowell, é uma pesquisa de 2010. Imagine como está agora esses dados, 4 anos depois. Se nós levarmos em conta que mais da metade da população, na época não tinha acesso aos smartphones e à internet. Mais da metade dos adolescentes ou das crianças que nós temos agora não tinham esse acesso. Agora imagine como estão os números em 2014. Ali não tem a pesquisa de dentro da igreja. Mas como será que está dentro da nossa igreja? Como será que está dentro da nossa casa, lá no nosso lar, com os nossos familiares, com os nossos liderados? Será que estão fazendo parte desses números? Será que eles estão perdendo também a sua salvação por causa dessas atitudes? Irmãos, nós precisamos parar do moralismo, parar da vergonha e falar com os nossos filhos a esse respeito, falar com os nossos adolescentes a esse respeito, falar com os nossos irmãos. Não adianta você demonizar a ferramenta e dizer, não, isso é do diabo, e não aprender a utilizá-la, porque o adolescente já está sabendo e já está utilizando e de forma maléfica às vezes. Vamos tomar cuidado com isso, vamos estar atentos a isso. Próximo slide, para nós agilizarmos. Vícios. Não são somente as substâncias químicas externas que viciam, mas as reações em nosso próprio corpo também. Seja o vício pornográfico que leva o adolescente a uma vergonha maior,
ou o vício na própria rede social, que leva a uma ansiedade, dificuldade de concentração, às vezes o vício em jogos que desvirtuam os padrões de comportamento e transformam os adolescentes em zumbis. A partir de que sentiu aquele prazer momentâneo gerado por qualquer atividade que seja, ele quer de novo. Seja ao ganhar uma partida, tem o vício do jogo, o vício da aposta. Na internet é similar. É como o ditado do bis, a história do bis, é impossível comer um só. É assim mesmo. Ele vai e prova, ele quer novamente, ele vai se viciando e quando vê está enfurnado dentro de um computador. É a luta contra a carne que Paulo nos falou lá em Romanos 7,14. Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, já estou fazendo mal. A minha carne é má. A carne diz que é fraca, mas nesse sentido ela é forte para batalhar contra o espírito. Será que nós estamos no dia a dia fortalecendo mais a carne ou fortalecendo mais o espírito? Alguém que passa a semana toda sem a devoção, sem a dedicação ao Senhor, e está ali na internet sendo alvejado diariamente por imagens, por mensagens, por qualquer coisa que seja. A doutora Kimberly Young, preste atenção nisso, é uma psicóloga defendendo a inclusão do vício à internet como uma das adições. Ela diz assim, o vício da internet deve ser considerado um vício psicológico ou um vício comportamental. Assim como acontece com o vício sexual, o vício às compras, o vício ao trabalho, o vício aos jogos e mesmo o vício à televisão, que já é reconhecido. Tendo em vista as suas características comuns a esses tipos de perda de controle, tais como eventual síndrome de abstinência, uso excessivo, forte dependência psicológica, interferência na vida cotidiana, perda de interesse por outras atividades. Em resumo, tal como em outras dependências, no uso compulsivo da internet existe uma absoluta necessidade de realizar esta atividade e, em não se levando a cabo, experimenta-se a ansiedade. Portanto, assim como ocorre com o jogo patológico, o uso compulsivo da internet se incluiria entre esses vícios, que são conhecidos como adições sem drogas ou adições comportamentais. Se caracterizam pelo desenvolvimento de um processo aditivo sem ingestão de nenhuma substância. Está ali, irmã Ilse, estava trabalhando hoje à tarde lá no centro, trabalhando com pessoas viciadas em drogas. E nós aqui ainda não temos os centros de reabilitação para viciados em internet, mas logo teremos. No Oriente já se vê essas clínicas, porque tornou-se um vício. Acontece as crises de dependência ou de abstinência, o uso excessivo, perde o seu interesse em outras atividades, ele quer ficar ali o dia todo, principalmente o adolescente, o dia todo em função daquilo, navegando, jogando, fazendo o que quer que seja. Em outras palavras, a internet de fato vicia, mesmo que um vício ainda não admitido psicologicamente, mas vicia, acaba com os lares, se for utilizado de forma errada. Inclusive, já existem essas clínicas lá no Oriente. Vamos para o próximo. Irmãos, aqui é uma imagem um pouco mais chocante de um adolescente. O adolescente é o que acontece, isso é muito comum. A internet caiu, então ele vai olhar para o mundo. Estão se enclausurando nas suas próprias cavernas, às vezes adultos mesmo, se fechando para o mundo, perdendo o contato social. Somente vêm à tona, somente mostram a cara quando acaba caindo a internet. É uma representação, um desenho feito de alguém que estava enclausurado. Pode passar. Riscos e casos de má utilização ainda. O afastamento de Deus. Isso nos preocupa de forma muito grande. Afastar-se do Senhor, estar perdendo a comunhão, estar perdendo o desejo de estar na igreja, o desejo de ouvir um louvor, o desejo de cantar, de orar. Afastamento de Deus. Grande parte dos nossos queridos adolescentes estão ganhando distância de Deus, deixando de conhecê-lo, deixando de buscá-lo, deixando de lado tudo aquilo que tem relação com Ele. Na semana que eu redigia este artigo, eu ouvi uma frase. Ela dizia o seguinte: os nossos jovens e adolescentes estão indo à igreja para ter entretenimento e indo ao cinema querendo ver a palavra de Deus. É justamente isso que tem acontecido. Deixam de ir à igreja ou aos momentos de comunhão do seu grupo para procurar uma imagem bonitinha de Jesus ou um versículo bíblico que fale com ele por 30 segundos. Irmãos, isso é muito comum.
Nós postamos imagens, mensagens nas redes sociais da igreja. E o número de compartilhamentos nos assusta, porque supriu a necessidade momentânea. É uma palavra que falou por 30 segundos. E deu até às vezes um desejo de ir orar, de buscar a face do Senhor. Mas ele só espera com o próximo clique já passou esse desejo. E supriu a sua necessidade de Deus. Parece que supriu, mas o seu corpo, a sua alma está vazia, está criando um buraco, está se afastando do Senhor. Jovens que não oram mais, jovens que não leem mais a Bíblia, jovens e adolescentes que não conhecem verdadeiramente o Senhor, dividem o seu tempo em diversas atividades, todas elas dentro da rede, todas elas envolvidas ali, longe de Deus, longe do Senhor. É comum, agora, se você chegar em casa, 10, 10 e meia, 11 horas, é comum ver postagens, o culto estava uma bênção. Mas aquele adolescente, aquele jovem, ele não parou dentro do culto. Ele saiu para fora várias vezes, ele tirou algumas selfies no banheiro, ele tirou algumas selfies com o pastor, e o culto estava uma bênção. Ele não sabe a mensagem, ele não foi tocado pelo Espírito Santo, ele não cantou junto com o coro, ele estava somente ali como um mero espectador e não um participante, não alguém que estava cultuando. Em um tempo atrás, lá na cidade de Caçador, nós fizemos um evento chamado Semana Jovem, e o nosso objetivo era que os jovens tivessem encontro real com Deus. Irmãos, agora a necessidade começa a ser mais tenra idade. O encontro real com Deus precisa ser desde a pré-adolescência, desde as crianças. Precisam conhecer ao Senhor, precisam saber quem é Deus, precisam sentir o gozo que eu e você sentimos de falar em línguas, de ouvir uma pregação e derramar lágrimas de alegria, saber que Deus nos ama, que Ele está aqui neste momento nos observando e junto conosco, que Ele nos acompanha no nosso dia a dia. Eles não sentem isso, não sabem o gozo que é servir ao Senhor, não sabem como Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Deus está longe de muitos dos nossos adolescentes, filhos, jovens, crianças, não porque Deus queira, mas porque eles não têm mais deixado tempo, não têm mais dado espaço. A internet preencheu tudo isso. Número 5, isolamento social. Pode passar. Uma das causas da globalização, talvez, mas vivemos um tempo em que temos amigos na Europa, no Japão, mas não conhecemos o nosso vizinho. O adolescente ou o jovem tem 1000 amigos na rede, mas no seu dia a dia não tem alguém para enxugar-lhe uma lágrima, ou principalmente orar com ele. Se ele estiver com sentimentos malignos, tipo suicídio, quem que ele vai recorrer? Ele vai postar lá na internet e ninguém vai socorrê-lo? Ele precisa ter o líder, ter o seu pai, a sua mãe, alguém que ele confie, que ele venha falar das suas necessidades. Alguém dos irmãos conhece aí um jovem, um adolescente, que ele paga para não atender o telefone, mas se você mandar uma mensagem no WhatsApp, ele responde em 1 milésimo de segundo. Ele não quer cumprimentar o irmão com a paz do Senhor, mas o WhatsApp ele responde rapidinho. Está se isolando, está colocando os telefones, os celulares na frente. Tem amigos do jogo, tem amigos da rede, tem um amigo da comunidade, mas na igreja está sozinho, termina o culto, ele corre para casa. Isso quando ele vem ao culto com muito empurrão dos seus pais, da sua mãe. Isso tem acontecido em nosso meio. K.S. Gremel, na sua tese de doutorado, diz assim, podemos perceber que as pessoas estão deixando de lado os seus traços de caráter oral, que lhes permitiriam manter o contato com colegas, familiares e se relacionar socialmente, para entrarem cada vez mais esquizoides ou núcleo-psicóticas, buscando afastamento social, dando margem à fantasia, preconizando a razão no lugar do afeto, o virtual no lugar do real, o computador no lugar da presença física. Tinha um jovem, acho que foi uma cena de filme que eu vi, o jovem falou, não, vamos namorar por Skype, o outro respondeu, não existe isso, precisa estar perto, precisa estar junto, não podemos substituir a presença. Além de deixar de lado os contatos do mundo real, vai perdendo o senso do real e virtual. Ele está ali o dia inteiro, matando no seu jogo, desprezando as pessoas na sua atividade, e ele vem na presença real e não diferencia mais isso. Está se tornando o quê? Esquizoide, núcleo psicótica, buscando o afastamento social, não sentindo mais a dor do próximo. Aquilo que o Senhor fala sobre a compaixão, sobre o amor, não tem mais, vai se perdendo, vai morrendo.
Para nós não irmos muito além, eu desejo passar agora um vídeo. Vamos parar aí o slide, depois a gente continua. Passar um vídeo aos irmãos. Eu retirei algumas cenas que seriam mais ousadas para que pudesse ser passado na igreja. Mas você precisa compreender que o seu filho, a sua filha, o seu adolescente, o seu jovem, está sendo exposto a coisas muito piores do que qualquer coisa que possa aparecer nesses vídeos que nós vamos passar. Depois nós vamos comentando. Vamos ver se vai dar certo lá. A queda da igreja não será pela desculpa de que há falta de educação, será uma desintegração das famílias dentro da igreja. Olha a criança sendo tentada aí, ó. Hey, you doing your homework? Pode voltar do início, irmão Misael, para os pastores verem, eu esqueci de Dear Heavenly avisá-los. Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious... Obrigado. Essa frase do pastor Josh McDowell sobre a desintegração das famílias. Hey, you doing your homework? Nossos filhos estão sendo alvejados desta forma. Dear Heavenly Father, Chega o momento da oração, thank o you for momento keeping our family de safe. estar num culto, And thank you for e this a mente está delicious meal that divagando, you não have so pensa mais em graciously Deus. given us. And thank you for keeping our family close and so full of love También for each para other. todos los abuelos que tenemos Sua mente en la está cheia de familia, outras que los coisas. cuiden mucho y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia bien especialmente, na binaspasan para niyo ako todos. En ng el nombre mapagmahal del na Padre, asawa at dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com essa dependência. Algumas cenas, irmãos, podem chocar, mas a repulsa é muito maior se acontecer no seu lar. O vídeo somente dá uma pinceladinha, ele chama a atenção para um problema que nós estamos vivenciando, vendo, que é a desintegração das famílias. Nós oramos aqui por alguns casais nesta noite, mas quantos casais estão com a vida sendo destruída? Talvez por este meio, talvez por outro meio.
Como igreja de Cristo, nós tentamos anunciar, nós produzimos vídeo, pregação, colocamos, bombardeamos na internet. Mas é paliativo, não alcança. Quem vai alcançar o seu filho é você, na sua devoção diária, na sua instrução diária. Quem vai alcançar o adolescente é você como líder, é você como pai e mãe, responsável. Nós não podemos nos dar ao luxo de, com o intuito de alcançar as almas na rede, nós perdermos a nossa própria família. Nós não podemos deixar isso, porque eu e você sabemos, pode haver campanhas. Essa é uma campanha do pastor Josh McDowell chamada JustOneClickAway.org, mas talvez não alcance os nossos filhos. Até que eles cheguem até esse site, podem já estar em situação muito difícil. Precisa do contato, precisa de Jesus. Jesus é a única saída. Pode colocar o slide lá. Jesus quer libertar, purificar o próximo. Jesus. Lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios 10:31 diz assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, este é o segredo. Ensinar os nossos filhos, ensinar a nossa família, que em tudo o que forem fazer na sua vida, precisa fazer pensando em glorificar ao Senhor, o seu corpo como o templo do Espírito Santo, a sua mente santificada. O Espírito Santo auxilia nisso, ele faz o processo de santificação, mas nós não podemos dar ao luxo de encher de lixo, encher de coisas ruins. Lá em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz assim, ó: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos ser exemplos verdadeiros também para a nossa família, que eles possam nos imitar, que eles possam observar o que nós estamos fazendo. Somos alguém exemplar, somos alguém que os filhos podem se espelhar. Você, como pai, como mãe, como líder, como obreiro, como está sendo? Aonde você tem clicado? Aonde você tem navegado? Lá em Hebreus 12:14 diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, nós temos jovens, nós temos pessoas em nosso meio que estão correndo o risco de não ver a Deus. Sabe aonde vai quem não vê a Deus? Vai para o inferno. Está com a vida sendo condenada porque não está mais tendo a oportunidade de ver ao Senhor, não está vivendo a santificação. Está perdendo. Ninguém verá o Senhor sem estar santo. Nós precisamos buscar isso de todo o nosso coração. Romanos 12:2 diz assim, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não quer um adolescente distante, Deus não quer um adolescente viciado nas redes sociais. Deus quer alguém para morar eternamente junto dele, para não ser condenado. Deus quer salvar, não importa o que o mundo está fazendo, o que o mundo está sendo levado, está indo junto com a onda. Nós não nos conformamos, nós não conformamos em perder um membro sequer da nossa igreja, nós não nos conformamos em perder um membro sequer da nossa família. A nossa intercessão, o nosso joelho no chão, a nossa luta diária, a nossa dedicação é para salvar alguém que seja, para não se conformar com este mundo. Eu quero lhe convidar a ficar de pé, fique de pé comigo nesta hora. Lá em Salmo 37:24 diz assim, ó: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Irmão, se você conhece alguém com esse tipo de dificuldade, enfrentando com o seu adolescente, com o seu filho, vamos interceder pela vida dele nesta noite. E está aí a resposta. O Senhor não deixa, pode passar o outro slide, querido. O Senhor não deixa ficar prostrado. O Senhor não deixa. Salmo 37:24. Ele coloca a mão e estende, coloca de pé. João 8:32 diz assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. O que nós pregamos é a verdade, que liberta, que santifica, que purifica. João 8:36 diz assim, ó: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós recebemos e-mails. 2, 3 semanas atrás eu recebi um e-mail de um jovem pedindo auxílio, estava prestes a casar, estava envolvido no vício pornográfico e tinha medo que não teria satisfação no seu casamento. Mas aqui diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Deus quer libertar, Deus quer purificar. João 14,6 diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É através de Jesus, é por Ele, é com a unção dEle. E Jesus está aqui nesta noite. Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer santificar a tua casa, o teu lar, esta pessoa que talvez veio à tua mente. Ele quer entrar lá e torná-lo limpo, Ele quer libertar. Jesus está aqui e o Espírito Santo pode e quer entrar no seu coração, guiar, dar de discernimento. Ele dará sabedoria. Algumas situações o Senhor revela para que nós saibamos e cheguemos no momento oportuno. Talvez você nem pense que está acontecendo lá no seu lar, mas Deus vai direcionar. Não é para acusar, não é para denegrir, não. É para salvar. Jesus quer salvar. Ele quer fazer a obra completa. Jesus perdoa, liberta, santifica. E Ele breve vem buscar uma igreja santa. Eu e você precisamos estar santos. Seja liberto desses vícios da internet horrendos, seja outros vícios qualquer. Jesus quer perdoar esses pecados. Ele quer libertar as vidas, arrancar. Estão sendo dominadas. Ele quer santificar. Você não vai mais ser levado pelas páginas e você será buscado pelo Senhor. Vamos orar? Vamos orar neste momento? Se você desejar vir à frente, nós vamos orar juntos. Se você desejar vir à frente para nós intercedermos por algum membro da sua família, talvez você sabe que está passando dificuldades, está em situação de crise. Deus quer libertar e purificar. Esse Senhor está aqui, Ele atende às nossas orações. Ele opera na igreja. Vamos orar? Venha correndo. Talvez a pessoa não tenha coragem de pedir ajuda, mas você está pensando nela neste momento e vai interceder. Deus vai lá. Ele vai chegar em casa e não vai ter mais nem desejo. Vai começar a ler a Bíblia, vai estudar a palavra, ter devoção com Deus, cantar, que tinha perdido o desejo de cantar. Alguns que têm dons espirituais, mas não podem subir ao púlpito porque a mente está poluída. O vídeo dizia no momento da oração não conseguia orar porque a mente estava cheia de pensamentos que não provinham do Senhor. Nós vamos orar. Amém? Os irmãos estendam as mãos para cá, vamos orar juntos. Senhor, a tua igreja nesta hora intercede e pede pela tua unção sobre os lares. Senhor, nós pedimos que venha blindar as nossas famílias, venha santificar o pensamento, Senhor, de cada um dos membros. Este líder intercede pelos seus liderados, para que haja santidade, aonde quer que esta pessoa esteja navegando, ou ela esteja passeando, andando no seu dia a dia, que o teu Espírito esteja ali do lado, guiando, direcionando. Senhor, aquela pessoa que encontra-se oprimida com os vícios, vício de pornografia, vício de dependência, tu podes libertar nesta noite. Senhor, através da nossa intercessão, a igreja toda reunida com este propósito, de que a tua obra seja completa, Senhor, de que o teu Espírito visite os lares e liberte estas amarras que aprisionam e que levariam ao inferno, mas nesta noite são quebradas as amarras e é liberto em o nome de Jesus. Este adolescente, Senhor, está nascendo para a vida adulta, está crescendo e já está sendo poluído, Senhor. Purifica, santifica, para que um futuro casamento seja abençoado, a sua família no futuro seja uma família com a tua presença e com a tua proteção, uma família satisfeita e feliz. Senhor, nós intercedemos e confiamos em Ti, que sejamos instrumento de bênção onde quer que estejamos. Não deixa-nos errar, não deixa-nos pecar contra Ti. Graças a Deus.